Olá, meu nome é Arpa Pacheco e estamos começando mais um episódio do videocast Exponha-se. E hoje nós temos aqui uma entrevista em dupla. Mas antes de revelar quem está aqui comigo, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aí no canal, deixar o like de vocês e ativar as notificações para vocês receber mais vídeos como esse. E se não for pedir demais, também deixa aí seu comentário falando o que você achou desse episódio ou dando alguma sugestão pra gente poder melhorar nos próximos episódios. E quem tá aqui comigo são dois artistas bem jovens aqui da cena de Goiânia. Eu vou pedir para vocês se apresentarem agora. Vocês podem olhar para essa câmera aqui atrás de mim. Por favor, se apresentem. Oi, gente, tudo bem? Sou a Victoria, sou artista, sou performance, sou designer, enfim, artista. Eu tenho 16 anos, eu nasci em Pastos Bons, no Maranhão, que é uma cidadezinha assim, bem cubícula mesmo, bem pequena. E aí vim pra Goiânia, e aí me apaixonei pela dança, me apaixonei pela arte, e aí tô até hoje fazendo, né? Faço parte da cultura ballroom, aqui de Goiânia também. E enfim, sou da Bolo Seven. Atualmente moro em Aparecida de Goiânia. E tamo aí, né? Lutando. Vitória, explica pra gente, pra quem tá assistindo a gente, o que é 007. Double Seven é uma pessoa que tá dentro da cultura ballroom, mas ela não tá dentro de uma casa, especificamente. Ou seja, ela é uma pessoa que tá ali por ela. Ela é Double Seven. Tá aprendendo. Yes, está aprendendo também. Não faz parte de uma casa. E aí ela é sozinha, ok? Ok. Oi, gente, meu nome é Yuri Tadashi, eu tenho 25 anos, também sou performer, sou dançarino há mais ou menos 12 anos. Eu morava no Maranhão também, eu nasci no Maranhão, só que eu sou da capital, São Luís, né? Eu me apaixonei pela dança aos 13 anos de idade, então eu tô levando isso comigo, essa paixão até hoje. Criei meu grupo de dança. Tô entrando também na cultura ballroom, né? Bom. Né? Eu encontrei essa pessoa que me arrastou pra lá e foi uma das melhores decisões da minha vida ter entrado na cultura ballroom, né? Eu conheci muita gente. E hoje eu tô aqui, basicamente. Tudo. Você entrou também pra cultura como 007? A Vitória era a primeira pessoa que você conhecia da cena? Sim, porque a gente se conheceu nos eventos de K-pop dançando e tudo mais, né? Então eu acabei me aproximando mais dela e eu via sempre as postagens dela em ballrooms, entre outros eventos, e eu comecei a me interessar também. Eu já tinha um interesse no Vogue, porque eu já participei de treinos lá em São Luís do Maranhão, né? Só que como eu sou uma pessoa muito suscetível a desgastes, né? Eu acabei tendo que parar. Mas eu voltei com tudo dessa vez. Gente, então, já que você já deu o spoiler aí, né, que vocês se conheceram aí no mundo da dança, queria pedir pra vocês contar como que foi esse momento, como que vocês se conheceram, onde foi, quando foi, o que que vocês estavam fazendo. Quero descobrir como que nasceu a amizade de vocês dois. Ai, gente, então, Que não é, gente? Foi há uns 6 anos, na verdade, faz bastante tempo. Eu era uma pessoa muito nova e eu comecei a frequentar o lado do K-pop cover, que, enfim, são apresentações, dançarinos que dançam em grupo, que fazem um cover ali do grupo que eles gostam de K-pop, do Esse artista cover é cover solo, da coreografia. cover da coreografia. Uhum. Isso. E aí a gente foi, e aí ele dançava solo, não é? Você já Sim. tinha um grupo? Eu já tinha o Fênix. Eu Já tive tinha o com Fênix, e aí eu Uhum. também fiz parte de um grupo, que foi o Bella X, né? Enfim. E aí a gente sempre teve ali bem ligadinho. A gente não, enfim, era tão próximo até um certo momento, mas eu sempre via as performances dele, ele sempre via as minhas, Sim. e era sempre muito cante. Até que a gente foi se aproximando, né? A gente pegava e se falava nos eventos. Falava, ai, vamos ver essa apresentação, vamos julgar. Vamos julgar, nem éramos jurados, mas enfim. E aí a gente veio, né, se acompanhando pelas redes sociais, depois que eu me afastei um pouco desse mundo, né, do K-pop cover. K-pop. Yes. E aí a gente sempre chamava ele, eu já dançava Vogue, ele sempre via, aí eu sempre chamava ele, ai, vamos ali no treino, vamos ali na ballroom, e ele não ia.
Eu não podia ir porque eu trabalhava nessa época e o meu horário de trabalho, infelizmente, não permitia. Ah, chocava. Exatamente, porque, tipo assim, eu acho que na época que ela me chamava pra ir nas ballrooms e nos treinos, ou eu tava sem dinheiro, ou eu não podia ir porque eu tava trabalhando. É babado, né? Um extremo ou o outro. Exatamente, por isso que a vida do CLT é complicado, né? Tudo. Aí eu acabei me virando com os freelancers mesmo. A Isso. vida do artista é assim, né, amigo? A gente tem que, muitas vezes, escolher, né? Se a gente vai fazer arte, se a gente vai fazer um trabalho, Ganhar um ou se a dinheiro pra gente, casa, ou se a né? gente vai almoçar, né? É. Às vezes a gente tem que escolher. As coisas. É o que eu tava falando pra Ravena. Tudo pra gente é muito urgente, né? Então, assim, às vezes a gente realmente tem que acabar escolhendo ou uma coisa ou outra. Passei por momentos parecidos com esse seu. Um momento passado da minha vida, eu tive que escolher entre ou trabalhar ou estudar, porque eu não conseguia, por causa da distância, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí, por um fator de sobrevivência, claro que a gata preferiu trabalhar, né? Porque não tem como você estudar e você não ter uma renda ali pra você se alimentar, morar, se É vestir. babado. Porque, infelizmente, a arte não é bem valorizada onde a gente mora, né? Então, Sim, a gente vê grandes nomes aí, grandes nomes da arte e artistas renomados aqui de Goiânia que estão passando necessidade, né? Que ainda estão São desrespeitados, né? sendo desrespeitados, né? Nos lugares, não são levados a sério. A gente vê aí um grande problema que é, por exemplo, no meio musical. Hoje em dia, um artista, para ele lotar qualquer lugar ou levar público pagante para algum evento, é quase impossível. Se você não tiver uma lei de incentivo ou algo ali Um te edital. empurrando, né, para frente para conseguir executar aquilo. é verdade. Então, isso aí, gata, é babado. Mas agora eu quero saber com que idade cada um de vocês teve ali o primeiro contato com a dança ou com a arte no geral. Como que vocês pensaram assim, gente, isso aqui é pra mim, eu vou seguir nisso aqui. Ou vocês ainda estão nesse processo de descoberta e como que tá isso agora? Quero saber com que idade vocês começaram Tudo. e como que tá isso agora, a mentalidade de vocês pra arte, pra produção, enfim. Bom, eu comecei, meu primeiro contato com a arte em si, eu sempre tive, desde a escola, só que não chegou a ser na dança primeiro. Como eu disse, eu nunca estudei em colégio público, né, mas sempre tive aquela insistência dos meus pais em ficar em colégio particular para ter uma educação diferenciada e todo aquele negócio que a gente já pensa logo. Então, lá onde eu estudava, tinha muito desse negócio da arte, muito inserido. Entendeu? Muito inserido. Na grade da escolar. Isso. E a minha professora, ela sempre buscava trazer coisas diferentes. Então, a gente teve muito acesso a pintar telas, fazer desenhos. E também a gente teve acesso à história da dança, entre muitas outras modalidades. Como primeiro ela ensinou sobre o hip hop, a história do hip hop pra gente. E eu tenho muito interesse nas danças urbanas, né? Tanto é que a minha inspiração foi os Les Twins, né? Os dançarinos antigos da Beyoncé. Eu comecei, meu primeiro contato foi aos 13 anos, vendo o vídeo deles dançando. Essa foi então já a sua primeira referência. Exatamente. Foi danças urbanas o tempo inteiro. Eu sempre fui apaixonado por breaking dance, por hip hop, dance hall e tudo mais. Também gosto muito do jazz funk, do polydance. Polydance eu amo também. É uma das modalidades que até hoje eu procuro escola pra Eu poder acho começar a muito fazer massa. e eu não acho. Posso te indicar uma? Eu quero. E assim, começou nas danças urbanas mesmo. Até hoje eu levo, né? Só que eu comecei a adentrar o K-pop, né? Depois de um tempo. Tive contato com outras modalidades de dança, como eu disse, né? Teve o jazz funk, que também tá muito presente no K-pop, nas coreografias do K-pop. As danças urbanas também estão muito inseridas no K-pop. Outros também, como Heels, que são dança de salto, estileto e afins, né?
O Hands também. Hands também, Vogue tá muito inserido ultimamente no K-pop, né? Muitas coreografias têm pelo menos algum elemento do Vogue, né? Walking, Hands, às vezes O tem um catwalk. catwalk, duckwalk, tem deep em algumas coreografias também, né? Então a gente vê isso e é aquilo que eu sempre falo, né? O K-pop ele não é uma forma de você dançar, ele é uma categoria de música, né? Uma categoria de música e que você pode livremente escolher a modalidade que você quer dançar. K-pop, então, o que você tá dizendo é K-pop é o gênero musical, não é o ritmo de dança, né? É um gênero musical voltado pro pop coreano, né? E assim, a questão das coreografias são uma junção de modalidades diferentes, né? Que muitas pessoas Que seria, costumam tipo... dizer, você dança K-pop, você dança K-pop e tal. Não, na verdade você dança outras modalidades que estão inseridas numa coreografia só. Dentro de uma música. É como se fosse os elementos, né, do Isso. Vogue, que tem o Hands, que tem o Catwalk, que tem o Duckwalk, que tem o Giro, o Spin, o Hands, né? Exatamente. Então são esses vários elementos que montam essa performance final. Exato. Interessante, eu não sabia, não tinha essa visão. Eu sempre fui inserido na cultura asiática. Eu comecei no J-pop, né? O pop japonês. Então eu sempre gostei muito de Vocaloid, Hatsune Miku, as músicas Qual a diferença de anime maior? e tudo mais. Tem alguma diferença entre o K-pop e o J-pop? A estética. Na minha opinião, a estética do J-pop ela é um pouco diferente do K-pop. Porque o J-pop, ele tem, por exemplo, aquelas maquiagens mais diferentes, extravagantes, o olho maior e tal, não sei o quê. É uma cultura de música mais conservadora, né? Você não vê muito isso, não. Tipo, os japoneses gostam de dar, principalmente aquele tipo de maquiagem, que também é uma subcultura, que é a Gyaru, né? Gyaru, na verdade. E elas usam muito também, é uma subcultura. As pessoas gostam, né, desse tipo de identidade, né? Eu acho que a maior diferença também é que tem também no ritmo, no na jeito cultura de se também, né? É uma coisa muito na cultura do J-pop, é uma coisa muito mais pra ser fofa, né? Isso. No J-pop é uma coisa que é muito mais pra ser Aquela coisa mais às vezes infantilizada. aquela coisa sexy, mas que é pra parecer infantil, uma coisa problemática. Hello Kitty. Exatamente, porque o problema do J-pop em si, na cultura do japonês, é exatamente que isso entra. Porque a gente vê isso em animes também, né? Hipersexualizados, mas... Os personagens, muitas das vezes com aparências de crianças, né? Eu não vou citar animes aqui porque eu não quero ser... hipersexualizados com aparência também, de criança. Né? Exatamente. As vozes dos cantores de J-pop, muitas vezes são forçadas pra ser mais... Você sabe a Britney Spears, porque ela cantava forçada? É a mesma coisa, entendeu? O baby voice, né? E você força isso, você obviamente vai perder todas as suas pregas vocais. Tem preciso muita técnica. Sim. Very technical. Vitória, e você, como que foi seu início, seus primeiros passos? Aí, como que foi suas primeiras referências? Conta pra gente. Meus primeiros passos. Yes, baby. Enfim, gente, como eu falei, eu nasci numa cidade muito pequena, no Maranhão. Enfim, situações bem uó. E lá, como, enfim, eu sou uma pessoa trans, né, tinha muito daquilo. Você não pode dançar assim. Você não pode se expressar dessa forma. E eu, desde os 11, 10 anos de idade, por aí, eu já via muita coisa de dança, performances, né, de artistas, que eu sempre gostei de cultura pop, as divas do pop, enfim. Mas o que te levou a gostar? Alguém te apresentou? Teve uma referência, assim, na família? Minha mãe. Ela também nasceu lá e ela era uma pessoa assim, que tipo assim, sabe? Numa cidade tão pequena do Maranhão, né? Então, antigamente, a gata descobriu pop, sabe? Descobriu Madonna, Cyndi Lauper. E aí eu conheci por ela as divas pop. E aí eu sempre vi as performances, sim. E aí eu descobri o K-pop muito tempo atrás. A louca. Ela inventou o K-pop. Ela inventou. Muito tempo atrás. E aí eu comecei a fazer o que ela estava fazendo. Tudo errado. Nos vídeos, na televisão. Televisão assim, minúscula. Eu tinha um celular, né?
que era da minha mãe, que era um celular antigaço, sabe? E aí eu ficava vendo e eu reproduzia. E aí eu Aqueles que gravava. caía e rachava o chão. Juro. Aqueles que. Não era o concreto que quebrava eles, era eles Que que quebrava quebravam o o concreto. concreto. Exato. E aí eu comecei a dançar e aí eu vim pra Goiânia. Uhum. Morar aqui definitivamente. Eu já tinha vindo antes, mas foi só pra. Dessa vez, você veio sozinha, veio com Não, eu vim família? com a minha mãe. Enfim. E aí eu tinha vindo visitar porque minha mãe já morava aqui. Aí eu voltei pro Maranhão. E aí de lá eu voltei pra cá pra morar de vez. Uhum. E aí aqui, meu amor, tudo barbarizou. Aconteceu. Tudo aconteceu. Descobri que aqui tinha competições de dança. Descobri que Uhum. aquilo não era uma realidade de onde eu nasci, sabe? Lá onde eu nasci, o máximo assim, era um forró e afins. E aqui eu descobri que era um babado, assim, profissional. Babado Sim. seríssimo. Eu já O era. leque era bem maior, né, amiga? O leque era bem maior. E aí eu fiquei apaixonada. E aí foi quando eu conheci o mundo K-pop cover, depois conheci o Yuri. Mas a minha referência, assim, de pequena foram as divas pop. As performances, os videoclipes. Nossa, os videoclipes. Eu acho Tudo, né? Tudo. Eu amo. E aí essa foi a minha primeira referência. Gente, então, se vocês ainda não perceberam, esse é um episódio transcentrado. Temos aqui 3 pessoas trans à mesa. A Vitória é uma mulher trans, o Yuri é um homem trans e eu sou uma mulher trans. Então agora a gente vai falar e entrar um pouco nas nossas vivências, né, pessoais, e falar, quero que vocês contem um pouco quais têm sido aí os maiores desafios que vocês têm encontrado aí na dança, na arte no geral, sendo pessoas trans, porque a gente sabe que para pessoas trans é basicamente tudo mais complicado, ainda mais quando a gente não tem muita bagagem, né? Quando a gente tá começando. Então a gente tem que se provar, né? Nem 10 vezes, é 20 vezes mais. Vou contar um pouco sobre a minha questão da minha transexualidade. Eu acho importante, né? Porque às vezes tem pessoas que se identificam e afins. Desde pequena, sou uma pessoa que, assim, quando eu era muito novinha, eu não entendia o que era gênero. Não entendia o porquê, né? Tipo, ela tem que usar vestido, mas ele não pode usar vestido. Não entendia esses babados. E aí lá pros 6, 10 anos de idade, por aí eu descobri, né, o que era gênero. E, tipo assim, entendi, né? Tipo, entendi porque quando podia brincar com coisas de meninas. Entendi essas coisas, sabe? De gênero. E aí eu... O que é engraçado, né? Porque antes de saber, a gente já vai naturalmente pra esse lugar. Já vai. Só depois que a gente entende. Aí a gente fala, não, é isso mesmo. A gente nem se pergunta por que eu quero brincar com coisas do outro gênero. A gente só quer. A maldade parece que vem dos outros, né? A minha maldade vem da criação. Gente, de verdade, se vocês tiverem filhos, tipo assim, não bloqueiem, né? Eles, assim, do que eles querem, pra onde eles estão se encaminhando em questão de gênero, né? Exatamente. É muito... Não é nem do, eu acho que às vezes não é nem do querer, né, amiga? É do levar em conta o que é natural, o que tá acontecendo na vida da criança. Né? De pegar o filho, assim, e falar, nossa, meu filho é assim, então eu preciso. eu vou amar. Ok, eu preciso me adaptar a isso aqui. Né? Não precisa falar assim, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Gente, é uma criança não sabe o que é ser gay, não sabe o que é ser Ela trans, só é não ela, sabe né? o que é ser não binário, não sabe nada. A criança, ela só é ela. Eu, assim como a Vitória, desde criança, brincava de boneca, sem ver maldade nenhuma nisso. Pra mim, era só uma criança brincando, como qualquer outra. Mas aí eu fui descobrir, igual você aqui, essa maldade vem do olhar alheio, né? E eu era muito reprimida em relação a isso. Muito reprimida. Só que o que acontece? Normalmente as pessoas que, né, elas são crianças trans. Pessoas trans, elas são crescidas assim, né? Tipo, sendo reprimidas, sendo obrigadas. Elas normalmente demoram mais pra se descobrir. Demoram mais pra se mostrar ao mundo. Não, eu nunca fui assim. Eu sempre fui só isso. Quem não gostar, não gostou. Não entendeu? nasceu, ela estreou. Yes. E aí eu sempre fui assim. E isso é o que mais irritava as pessoas que conviviam comigo. Né? Responsáveis, enfim, isso era o que mais irritava. Eu acho que quando essas pessoas ignorantes e preconceituosas, assim, elas encontram alguém que tem uma autoestima inabalável, aí
gata. É, Desanda pois tudo. é. E aí eu vim pra Goiânia e aqui foi onde tudo barbarizou, né? Aí eu realmente larguei mão do que eles queriam pra mim. Igual eu falei, eu nunca fui, ficava reprimida, né? Não. Eu sou quem eu sou, não ligo pro que eles pensam, sabe? E aí eu vim e aí eu me descobri como uma pessoa não binária lá pros 13 anos. Ó, gente, peça antiga, viu? Com uns 13 anos de idade e etc. Me descobri como uma pessoa não binária. Chegava na escola, falava assim, respeita meu pronome. Que na Nossa. escola eu era, gente, a Madre Teresa. Na questão da LGBT e tudo. E aí eu sofria muito preconceito, mas eu não deixava me abalar. E aí eu chegava e falava pros professores, é ela ou ele, e etc. E papapá. E atualmente, quais os maiores desafios, assim, que você vê no que você tá passando atualmente? Assim? Eu diria que os maiores desafios é o que a gente passa na rua, né? Uhum, A questão dos olhares, a questão do assédio, uhum. da sexualização, do mercado de trabalho Esse e olhar maldoso, esse né? olhar, né, amigo, Que preconceituoso. percorre Esse a olhar, gente. nossa, Assim. eu tô lá no ônibus de boa, mas tem alguém querendo saber o que tem por trás da Uhum. Você minha só tá querendo saia. chegar em casa segura, com Eu acho que isso, conforto. ultimamente eu tenho passado muito por isso, tá sendo muito, ó, o meu psicológico tá muito abalado. Às vezes a gente tá só no ônibus, e aí a gente tá se sentindo tão linda, tão. Yes. E aí chega uma pessoa e começa a olhar pra gente, e a gente só tá lá, mas a pessoa quer saber o que tem na minha genitália, quer saber se meus peitos são próteses, quer materializar o meu corpo. E eu acho que isso é Amiga, o mais babado, que, sim. enfim. E você começou sua transição bem nova, né? Assim, bem jovenzinha. Eu já ouvi de algumas pessoas que a máxima, né, de que criança trans não existe. Eu fui uma criança trans, eu nasci com distúrbio hormonal, nasci com mais hormônios femininos do que masculinos. Gente, isso é biológico. Posso indicar o médico que fez o meu parto. Se vocês quiserem conversar com ele, vocês podem. Minha mãe não quis fazer tratamento hormonal comigo, ela quis que eu desenvolvesse, né, naturalmente, porque ela Sou sempre ativa. teve esse medo do que poderia, né, acontecer a longo prazo. Mas acabou que eu acabei me desenvolvendo assim, assim, gente. I am who I am, né? I am who I am. Então, assim, eu fui uma criança trans e você é recentemente uma criança trans. Fui uma criança Se trans. você. Acho que você não se ofende de eu falar dessa forma. Não, eu acho que não, até porque, né, tipo, se parar pra pensar, todo mundo. Porque você tem que idade? Eu tenho 16 anos. Então, gente, ela tem 16 anos. É uma recente criança. Eu vejo assim. Sim. Então, como que você vê esse momento atual aí de ataque, né, à comunidade trans, a políticos, né, tolindo atendimento para crianças trans, né, cortando atendimento a psicólogos de pais, de crianças. Como que você passa? Como que você enxerga isso Ai, hoje, agora? é uma coisa muito ruim, né? Uhum. Esses dias teve a notícia, né, de que as pessoas trans, né, com menos de 18 não poderiam, né, ter acesso à terapia hormonal. E aí, gente, tipo assim, foi um baque, porque a gente para e pensa, o mundo odeia a gente, né? Uhum. Tipo, o mundo não quer pessoas trans. O mundo não gosta de pessoas trans. E aí isso é uma coisa muito ó, porque atravessa, saca? Demais. Atravessa muito. E aí a questão de eu ser uma pessoa com a idade que eu tenho, ser uma pessoa que me descobri, né, nova, muito nova, de, enfim, ter sido sempre assim como eu sou, me fez ter que, infelizmente, conhecer o mundo ruim muito cedo, né? Uhum. Teve que me fazer amadurecer muito cedo nessa questão. E até nas outras questões, porque, né, além de ser trans, ainda tem a questão da família, ainda tem a questão, né, do mercado de trabalho e afins. Então é muito babado, assim, me atravessa de uma forma muito ó, porque eu sou uma pessoa nova, mas eu tive que
Tipo assim, passei por umas coisas muito ó que não era pra eu ter passado, saca? Parece que as pessoas te tiram, né, esse lugar da inocência. Assim. Não, É, não que a gente seja sim. inocente e boazinha 100%, mas parece que tiram esse lado humano da gente, né? E passam a enxergar a gente apenas como um objeto É, sexual ou apenas como, sei lá, uma qualquer aí, sabe? Infelizmente é isso. Você falou dessa dificuldade, eu tenho uma também que eu. Pode parecer que não, porque eu não deixo transparecer para as outras pessoas, mas eu sinto muita disforia ainda, Uhum. né? Só que o que é um problema na minha vida é o fato que eu gosto de usar coisas consideradas pela sociedade como feminino. Posso só fazer uma observação? Explica pra quem tá te ouvindo o que que é disforia. Bom, eu vou explicar da forma que eu consigo explicar. Ok. No caso, disforia é você se sentir. Como um desconforto, sabe? Como se Uhum. você olhasse seu corpo e ficasse, cara, sabe? não tá certo. Não tá Uhum. certo, tem alguma coisa errada. Tá faltando alguma coisa. Toda pessoa trans passa por esse Pois é, momento, toda gente. pessoa trans passa por Às vezes isso. nem todas. Tem Eu tenho algumas essa que. opinião, assim. Tem algumas pessoas que. Por isso que a gente sempre fala dessa questão de. Algumas pessoas trans querem fazer a terapia hormonal e algumas não, né? Uhum. E entra essa questão da disforia também. Porque Uhum. tem pessoas que são trans, mas que não querem usar hormônios. Não quer fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica, nem nada do tipo. E Uhum. tá ok. Tá It's tudo bem, okay. né? Exatamente, tá tudo bem, né? É sobre. Você continua. Isso não te faz menos trans, não te faz menos homem, nem menos Exatamente. mulher. Você. Mas Ok. infelizmente a comunidade trans tem disso, né? Nossa, Exatamente. eu acho tão triste, gente, Eu quando acho eu muito encontrar ó. alguém assim É. que baseia a feminilidade ou a masculinidade no tanto de hormônio que aplica no corpo. Gente, tipo Nossa, assim, é horrível. Melhorem, frango é gente, frango, melhore, travesti é É travesti, comunidade. uó. sabe? E Mas, assim, Yuri, pode continuar. como eu tava falando, né, da dificuldade que eu passo também ao entrar dentro de um ônibus, por exemplo. Uhum. Eu gosto de me arrumar, de colocar Eu ia uma te perguntar agora dos maquiagem. seus desafios, então, seus... Exatamente, eu estou falando sobre eles. Aham. E eu gosto de me arrumar, passar uma maquiagem, uma coisa assim. Eu gosto de me arrumar diferente. Às vezes eu gosto de ficar sem binder. Porque, querendo ou não, o binder ele também prejudica um pouco a gente Bastante. que usa. E é o seu corpo, cara. Você pode fazer o que você quiser com ele. Se você quiser usar uma maquiagem de palhaço, uma peruca vermelha, igual o Se você fofão quiser e botar o sair, tá. picumã É até a isso. cintura, ok. Exatamente. E assim, o que fica na minha cabeça quando eu tô no meio de pessoas desconhecidas é a validação. Porque eu chego Uhum. no público, assim, desse jeito, com a cara toda maquiada, e todo arrumado, assim, as pessoas não vão me ler da forma que eu me leio, da forma que você me lê, da forma que ela me lê. Exatamente. Da forma Não que vão, é. não vão. E é a mesma coisa, da mesma forma que ela se sente desconfortável pensando que as outras pessoas vão pensar do que tem no meio das pernas dela, a mesma coisa acontece comigo. E é muito chato, porque a gente fica extremamente desconfortável, Sim. fica aquele negócio na cabeça e a única coisa que faz isso sumir é exatamente o fato de eu estar no meio de pessoas que me conhecem, Uhum. sabe? É por isso que, às vezes, eu tenho dificuldade pra sair de casa, Uhum. entendeu? Eu Pra tenho socializar mesmo. Exatamente, eu normalmente. tenho uma dificuldade extrema de ser social. Eu sei que não parece, porque eu sou uma pessoa muito extrovertida quando eu tô em determinados eventos e tudo mais, mas eu tenho essa dificuldade social e é muito complicado pra mim, por causa dessa disforia, esse Uhum. medo de ser invalidado o tempo inteiro que a gente tem, né? E isso também entra no meio da arte, né? Uhum. Porque a arte, ela é uma coisa pra ser explorada. Pra mim, a arte é como ela é um mapa Sim. aberto, mundo Uhum. aberto. Você pode fazer tudo, você pode também não fazer nada. Você pode explorar vários caminhos na arte, igual na dança. Na Sim. dança tem a dança contemporânea, que você pode mexer uma coisa mais teatral, uma coisa totalmente diferente. Você pode misturar isso, você pode fazer aquilo. Então, assim, são várias oportunidades, né? E por que não possibilitar isso pro corpo também, né? Exatamente. Uma mulher pode vestir calça, usar botina, camisa, chapéu e continuar mulher. Um homem pode vestir vestido, salto, batom, peruca e continuar sendo um homem, Exatamente. né? Exatamente.
essa coisa de vestimento é uma coisa muito relativa. É uma As coisa pessoas muito precisam. socialista, As né? pessoas, eu acho que o que as pessoas precisam entender é que o gênero, gente, não está nas nossas roupas. O gênero não tá no nosso cabelo. O gênero não tá na Jamais. nossa genitália. O gênero tá no nosso cérebro, na nossa no forma de coração. pensar, na nossa forma de lidar com o mundo, na nossa forma de lidar com as coisas. Yes, Então, honey. é isso que é ser transexual ou pessoa trans ou não binária. Não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com físico, não tem nada a ver com hormônio. É o que o seu cérebro manda. Exatamente. Yes, yes. Exatamente. E assim, continuando, o que eu ando passando mais de dificuldade, assim, atualmente, também envolve a minha transexualidade, né? Minha transgeneridade. Porque a gente sabe que o maior problema, às vezes, vem de casa, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que eu passo em casa, porque são coisas realmente muito uó. Realmente são coisas que mexem muito com o meu psicológico. Falar sobre isso aqui não vai fazer muito bem. Mas eu acredito que não seja só eu que passo por esse tipo de coisa, né? E assim, eu penso de mim como pessoa trans que eu tenho sim alguns privilégios que outras pessoas trans não têm. Por exemplo, eu não fui expulso de casa, eu não apanhei da minha mãe e do meu pai como outras pessoas. Infelizmente acontece, é uma realidade que a gente tenta mudar todo dia, né? E isso é um sacrifício muito grande pra gente, mas a gente tá sempre lutando. Lol. E assim, eu vivo em ponto de guerra. Eu vivo em ponto de guerra, dando murro em ponto de faca, porque eu sei que a pessoa não vai entender, mas eu tô sempre tentando e tentando e tentando. Porque pra mim, se a pessoa não tentar, não chega em algum lugar, Eu já sabe? desisti É sobre. Assim, E eu acho que também as pessoas, assim, não tô passando pano pra gente trans que é sem educação e agressiva, não. Não. Mas isso que você falou é importante. Porque, não sei se é todas as pessoas, mas eu imagino que grande parte das pessoas trans vive dessa forma, em constante sinal de alerta, em constante Sim. medo de pensar assim, gente, vai chegar alguém aqui e vai tentar algo contra mim. Porque a Amiga, gente vê isso eu vivo acontecer assim. todos os dias. Eu vivo Nossa, assim. Né? O tanto de casos que a gente vê acontecendo na rua. Então, é constantemente em estado de alerta. É constante Exatamente. medo, né, amiga? Constantemente medo, ansiedade. Nossa, Só solidão, sem falar da solidão que a gente passa. Né? solidão é o ó. Que é o ó também, que as pessoas não veem a gente com a capacidade de amar outras pessoas, Sim. eles veem a gente como objeto e apenas isso. Eles Um veem a gente objeto como descartável. experimento, né? Experimento. Yuri, você, olhando pra trás hoje, você foi uma criança trans? Você teve essa vivência como criança trans? Ou como que foi a sua infância relacionada à sua transição, à sua transmasculinidade? Eu Qual o quando eu seu era mais lugar de fala nesse novo, ponto? eu tenho um passado obscuro. Hum, Quando eu era mais novo, eu congregava na igreja. Eu passei mais ou menos uns 6 anos congregado na igreja. Lá eu já tive contato com arte. Tive contato com teatro e balé. Então já tive contato com a dança ali já um pouquinho, né? Antes de fato, o primeiro contato mesmo. Mas eu era uma pessoa, assim, que eu tinha uma mente muito fechada, né? Eu não entendia sobre transgeneridade, gênero, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, né? E eu era muito preconceituoso. E a minha cabeça foi mudando por causa da minha família por parte de pai, né? Que minha tia, ela é casada com outra mulher, né? Tem um filho, que é meu primo, né? E ali eu sempre tive inserido, né? Na comunidade. Na vivência ali, né? Mesmo que eu não tivesse me tocado, que eu de fato estava no meio, sabe? Porque como eu sempre tive pais muito evangélicos, né? Eles sempre não queriam muito estar naquele meio, sabe? Pois é. E aí eu comecei, assim, a abrir minha mente depois que eu fui saindo disso, né? Foi inclusive quando eu comecei a ter contato com a
dança, com a música, com a Você arte tem um e tudo contato mais. maior com o mundo, no geral. Exatamente, porque nem sair de casa eu não podia, assim, sem dar as devidas respostas pra minha mãe. Tipo, eu, Sim. 16 anos, só ia de casa pra escola, escola e casa. Só. E eu tinha horário pra voltar ainda, então era bem complicado eu ter algum tipo de contato com o mundo, né? Então, assim, até mais ou menos, creio eu, os 14, 15 anos, eu tive uma mente muito fechada. Depois dali começou a mudar. Então, ali eu já comecei a ter a cabeça mais aberta, já comecei a ter outras amizades que me mostravam isso, me mostravam aquilo. Ó, você tem que aprender mais isso aqui, estuda isso aqui e tal. Aí eu fui aprendendo. Quando pensei que não, assim, chegou um momento que eu queria muito cortar o meu cabelo, sabe? Foi por volta mais ou menos de 2018, 2017, depois que eu terminei os estudos, né? Me graduei em segundo grau. E quando eu cortei o cabelo, eu senti alguma coisa diferente. Tipo, virar uma chavinha na minha cabeça. Nascimento de um transmás. Exatamente. Eu senti virar uma chavinha na minha cabeça. E eu falei, tem alguma coisa Então, diferente o aqui. cabelo curto, você se vê nesse lugar masculino do cabelo curto, você ali já foi a primeira vez que você colocou isso como uma possibilidade. Foi a primeira vez que eu coloquei como uma possibilidade, principalmente pelas roupas que eu usava, né? Eu de fato notava muito que eu gostava muito de roupas que escondiam a marca do peito, né? Que eu não gostava que aparecia. E eu fiz uma coisa comigo uma vez que não foi muito legal, foi usar bandagem, atadura. Eu não deveria ter feito isso no dia porque eu passei muito mal. Mas às vezes a gente passa por coisa desse tipo, né? Pra gente esconder. Né? Pra gente esconder aquilo. Isso aí é a disforia, gente, ó. Exatamente. E eu me machuquei muito esse dia. Eu passei muito mal porque foi depois de uma apresentação de dança. Nossa, eu faltei vomitar aquele dia, gente. E você fez a apresentação toda com sentindo o negócio. apertando. Caramba. O tanto que eu não queria que aparecesse a marca do peito. Gente, amem pessoas trans, cuidem de pessoas trans, porque é babado. Amiga, e seu caso com a disforia? Você já teve casos assim fortes de disforias? Amiga, eu já tive, sim, antigamente, no começo da minha transição, na verdade, no começo da terapia hormonal, eu fiquei com disforia porque eu queria as coisas logo. Eu queria, mas hoje em dia... Queria na hora. Queria na hora, entendeu? Peitão, picumã... Mas hoje em dia eu não tenho disforia. Não tenho disforia não só pela terapia hormonal, mas sim porque eu aprendi a me amar como pessoa trans. Você foi entendendo que é um processo. Eu fui entendendo que é um processo, aprendi a me amar. Não tenho um peitão, não tenho um bundão, ok. Já sabe, gente, não é sobre o corpo. É sobre você amar quem você é, sabe? Born this way. Amiga. A gente já nasceu num mundo que odeia a gente, né? Que trata a gente tão mal, então por que a gente vai se odiar também, né? Então, eu assim, acho que o mais importante é isso mesmo, a gente entender o próprio valor, né? a gente entender, amiga. E se reconhecer. Isso aí. também vem do cuidado Porque, das assim, outras pessoas, né? Eu acho que se a gente, enquanto pessoas trans, a gente vai poder em algum momento fazer as mudanças que a gente quer. Ló. Mas essas mudanças, infelizmente, demandam dinheiro, né? Então, assim, não é... Quero aqui na... Não sei se você for uma pessoa rica, milionária, uma Maia, uma Uma safena da gatinha, vida. assim. Exatamente. Uma Maia da vida. Aí você pode. Ai, você pode. Uma mas- Isabela Longuinho, aí você pode fazer o que você quiser, entendeu? Mas No é shade. isso, gente. Tipo assim, né, se vocês conhecem alguma... Quem tá assistindo, se você conhece alguma pessoa trans, cuida dela, saca? Yes. Porque, né, tipo, demonstra carinho. Porque pra gente se amar é muito difícil. E quando a gente fala assim, cuida dela, não é você pegar a pessoa no colo e mimar ela e tratar igual um incapaz, não. Sim. É você fazer parte da vida da pessoa, respeitar a você vida falar, da chegar no dia pessoa. a dia, nossa, você tá tão lindo. Você tá Uhum. tão... Nossa, seu cabelo tá tão lindo, Sim. sabe? Eu Porque fui pra essa escutar pessoa. outras pessoas Yes. enchendo nosso saco, a gente já tem demais. Eu tive Né? muita sorte de tipo assim, no começo da terapia hormonal, eu ter pessoas trans do meu lado. Foi Uhum. muito importante, porque Babado. a gente sai na rua, a gente tá com o cabelo curto ainda crescendo, né? Com os peitos eles se desenvolvendo, às vezes nem desenvolve, né? Enfim, com não tantas características que pra sociedade é feminina. E aí a gente pega e tem outra pessoa trans ali com a gente e fala:
amiga. E aí fala no ela dela, sabe? Aquilo, assim, abre um brilho, assim, na gente no começo da Sim. terapia. Então, assim, não se É uma coisa cobrem. que a gente nem consegue explicar. Eu não É, consigo explicar o que que é esse sentimento, não, mas eu sinto isso aí que sim. você falou. Não, Parece que não. é uma confirmação que você É uma existe, assim, afirmação, sabe? amiga, de gênero, né? Isso, aham. Então, assim, não se cobrem. Não se cobrem, tanto sendo trans, tanto não sendo. Sabe? Eu acho que é muito Uhum. importante não se cobrar. Hoje em dia eu não me cobro. Yes. Antigamente eu. Até pra pessoa poder ter uma saúde mental, né, amiga? Yes. Poder viver com o mínimo ali De de sanidade. sanidade. Falar assim, É eu não ó. sou um lixo, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa, sim, que merece amor e respeito, assim como todo mundo Yes. merece. Yes, Entendeu? girl. E Então, aí, assim, tipo vocês que assim, é são babado. trans, que estão nos assistindo, voltem aí uns 10 minutos, escutem isso aqui que a gente falou tudo de Entendeu? novo. E gravem. E mandem Gravem. pros seus amigos. Exatamente, Suas amigas trans. compartilhem. E aí, antigamente, eu me, tipo assim, tomava muito hormônio, muito pia de hormônio, gente. Eu já usei coisa que me fez muito mal pra ter esse resultado rápido. Só que aí, depois que, né, eu passei por esse processo de amor próprio em relação a ser trans, eu ainda tenho, às vezes, inseguranças, autoestima baixa, mas nada em relação a eu ser trans. E aí, Uhum. enfim, depois disso, eu fui com mais calma na terapia hormonal. E aí foi tudo se encaixando, gente, sabe? Tipo, ficou tudo mais leve pra minha cabeça, porque é muito peso, né? Que a gente Uhum. tem que carregar. Então, não vamos pesar mais o babado, né? Exatamente, isso aí. Vamos se pesar. Tá louco. Gente, eu quero falar agora com vocês sobre oportunidades aí no mundo da arte no qual vocês estão inseridos. Quais têm sido as percepções de vocês? É, vocês têm alguma crítica para fazer? Se tiver, já aproveita que a câmera tá ligada aqui atrás de mim. Já dá o recado que se vocês tiver que dar aí para as pessoas gerar mais oportunidade, que eu acho que vai ser esse aí o caminho que a gente vai tomar. O que que vocês têm visto de oportunidade pra gente, né, pra comunidade LGBTQIA+. O que que vocês podem indicar pra quem tá assistindo a gente, né, pra procurar, falar assim, olha, vai ali naquele lugar lá que você vai encontrar uma oportunidade. Eu sei que às vezes a gente pode não ter tido isso, né, quando a gente tava nesse mesmo caminho, mas esse podcast, o propósito dele é também facilitar para que essas pessoas tenham acesso, né? Tanto a leis de incentivo, a oportunidades de trabalho, tudo que vocês verem aqui, vocês podem levar para a vida de vocês. Então, o que que vocês estão sabendo aí que tá rolando de oportunidades? Quais as críticas de vocês? Gente, assim, eu. O que tá mais acontecendo no meu meio do que eu tô vivendo agora é na Ballroom, Uhum. né? Na Ballroom tem muita gente que tem muito pra ensinar em relação à performance, à dança. E tem muitas pessoas que estão passando necessidade, né? Não só na Uhum. Ballroom, mas no meio da dança. Sim. E aí na Ballroom tem muitas pessoas que, enfim, estão dando aulas particulares, estão dando aula, então eu acho que vale super ajudar, Uhum. sabe, essas pessoas. Em relação a, né, outras modalidades, dança, etc., eu não convivo mais nessas outras modalidades, sabe? Uhum. Por exemplo, eu era uma pessoa que dançava muito dancehall, sabe? Estudava muito ali o hip hop e etc. No geral, as danças urbanas. E enfim, também tava estudando balé, mas vi que não era assim. Hoje você tá focada É, mais em Vogue. hoje eu tô Ballroom. mais focada no Vogue, é o que eu tô estudando agora. Uhum. Já passei por tudo, vamos fazer algo novo, né? É sobre. E aí, né, tem muita gente, sabe? Tipo assim, que tá ensinando, que tá com treinos, né? Tá tendo treino toda quarta na Vivência Uhum. Ballroom. E a Ballroom é um lugar acolhedor, né? E etc. Quer dizer, às vezes. E etc. E etc. Mas assim, se você, por exemplo, quer aprender Vogue, quer melhorar, quer ter seu canto. Tem muita Yes. gente, inclusive eu também, né? Também aula particular, tudo, um treininho. Me chama pra Já ir na aproveita e deixa pracinha. seu Instagram aí, tá? Gente, @Victory com Y.az, Eu vou deixar aí tá? na tela pra Deixem vocês, aí. pessoal, pra vocês É, quiserem procurar ela, ó, pra dar aulinhas de dança. gente, até me chamar pra ir na pracinha fazer uma jogação, entendeu? Treinar os Yes. elementos, eu não. Entendeu? Nem tudo pra mim é dinheiro. E Uhum. afins. Vamos fazer acontecer sem
né? Mas puder também estar ajudando na questão da aula particular É paga sobre. e etc. Também sou uma pessoa que trabalha com design e etc. Faço artes, eu fiz artes para eventos. Meu portfólio também vai estar Fotografa disponível. também, né? Também fotografo, também faço esse biquinho aí. Logo, logo meu portfólio vai estar no meu Instagram para vocês verem. Também edito e afins, fazer edições bem legais. Miau. Miau, filmmaker, editora, né? Designer, enfim, tudo. Mas é isso, gente, que eu tenho pra poder entregar pra vocês em relação a, né, As oportunidades e E afins. você, Yuri, qual tem sido a sua visão aí dessas oportunidades? O que você pode indicar pra galera poder procurar? Assim, as minhas oportunidades estão mais voltadas Já aproveita e se divulga pro também. Eu K-pop sei que você também. dá aula também, já deixa seu Instagram. Exatamente, eu ia falar sobre isso, né? As minhas oportunidades são mais voltadas pra cultura asiática, né? O K-pop em si. Sarangue. E eu dou. Sarangue. E eu dou aula Ai. de K-pop também, para as pessoas que estiverem interessadas, tá? Eu dou aula a domicílio, então a gente discute aí um pouquinho como é que você quer, as aulas que você quer, a quantidade de Limite, horário né? e tudo mais, né? A gente pode, né, buscar aí um espaço também para se ajudar, né? A pessoa que tá fazendo aula evolui junto, eu também evoluo junto, porque pra mim fazer e dar aula também é uma espécie de evolução, né? Porque eu tô começando. Você aprende ensinando. Exatamente, a gente aprende ensinando e é uma coisa muito divertida, Uhum. né? Porque eu já faço isso, né? Inclusive, vocês podem me seguir no Instagram e no TikTok também, que eu faço live lá. E também podem seguir o meu grupo. O meu Instagram pessoal, ele é o Yu Tadashi, com um underlinezinho. E o do Fênix é o Yar Fênix underline também, tá? Aí a gente tem esse grupinho também que tá ajudando. Muita coisa que a gente tá fazendo. A gente tá pensando em muitos projetinhos também pro final do ano. E também, né, aproveitando aqui o embalo, a gente tá com uma rifa beneficente pra gente. Cada número divulga. custa R$15 e você comprando, você concorre a R$350 no Pix. Lá no seu Instagram tem essa rifa pro pessoal poder entrar em contato lá, eles conseguem. Sim. A gente tá fazendo a divulgação, a gente tá voltando com tudo. A gente tava com alguns probleminhas por conta que às vezes algum membro não tá tendo muito tempo, aí acontece alguma bagunça aqui, uma coisinha ali. Questões de comunicações, mas a gente já tá resolvendo isso e a gente vai. A gente quer terminar logo essa rifa pra fazer o sorteio, porque com o dinheiro a gente vai custear algumas coisas pros nossos projetos. A gente tá querendo fazer um evento, né? A gente não quer fazer um evento só voltado pro K-pop, a gente quer fazer um evento completo. Cultural. Exatamente, a gente quer fazer um evento Festival. completo. Tipo um festival, sabe? Eu viso, assim, um evento onde as pessoas possam dançar mais do que K-pop, sabe? Se ela quiser meter um Vogue, ela vai lá e faz um Vogue. Se a pessoa quiser dançar a música de outro artista, sei lá, quer dançar uma música da Lady Gaga, você pode dançar, entendeu? Freestyle, né? Exatamente, No você shade. pode dançar. É isso que eu busco. Eu Sim. gosto... eu tenho uma mente muito voltada pra eventos e eu quero colocar isso em prática, entendeu? Chique. E é isso que eu tô buscando também com o Fênix, além dessa rifa também. Só que pra tudo a gente precisa de um começo, né? Sim. Amiga, eu posso falar mais uma coisa aqui? Por favor. Por favor, enfim. Também queria falar, esqueci de falar sobre os editais, né? Que acontecem, os editais culturais pros artistas. Ah, sim. Que é por uma favor, possibilidade, qual o uma nome? oportunidade. Gato ou Sim. gate. Quer fazer um evento, né? Às vezes, gente, teve muito evento um tempo atrás pra artistas solos, tem batalhas, né? All Style também. Acho que é a evolução desse estúdio, né? Que dessas batalhas, enfim. E aí tem muitos editais e etc. Escreve seu projeto, bonitinho, projeto piloto, vai lá, manda, ganha um aqua e produz, amor, sabe? Uhum. E é muito importante. Inclusive, Sim. eu tô escrevendo um projeto pra uma ball, que é a Cata Pose Ball, com outras duas pessoas, a Peridote e a Adam, e afins, que tô só esperando, gente, pra jogar, assim, um edital, porque é muito difícil fazer tudo no nosso bolso, né? Fazer um evento, e vai ser o meu segundo evento que eu produzo E ainda na área assim, da né, Ballroom. em editais, assim, eles não pagam pra você fazer. Tipo assim, você não lucra com isso. Você recebe pra fazer o evento. Você faz pela comunidade que você quer fazer, Isso. né? Aham.
E aí seria a segunda ball que eu produzo, porque eu também já produzi um evento pro K-pop, que foi o Random Play Dance do Baila X. Foi. Você E organizou? Yes, eu e Do eles. zero? Ai, do zero não. Teve a ajudinha deles, foi do grupo e afins. E aí eu organizei esse do K-pop, organizei a The Supers Mini Ball. E agora eu tô escrevendo esse babado pra saltar e eu quero que seja muito chique. E vai ser muito chique. Eu acho que foi na Acho não, tenho certeza. Foi na The Supers Mini Doll que eu apaixonei na Vitória. Nossa. A Gente, Estelar. que cante é esse? Eu amo, 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 amo. Ai, gente, Foi lá na Super Bowl na Supers Bowl que eu falei assim, gente, você é amiga dela. quem é boa é bom, gente. Quem é bom é Adoro. bom. Eu já não sei. Mas você já foi contemplada por alguma dessas leis editais? Já participou de algum projeto que foi contemplado por algum edital, por alguma lei, assim? Então, dos eventos que eu produzi, não. A The Supers Mini Ball, a questão financeira dela veio de outro rumo, Uhum. de outro babado. Mas o Catapose Ball, eu quero especificamente que seja de um edital, porque eu quero fazer assim que seja realmente algo grande. Mas já trabalhou em outro projeto de outro proponente? Então, não. Não? Eu acredito que a Ball da Prosperidade da Troá ela foi contemplada, se eu não me engano, por um evento e eu tava lá organizando porque eu fazia parte da House Uhum. e afins. Então, foi nisso. Os restos. Você era a Troá? Ló. Super da Troá, amiga. Enfim. Aí, o evento de K-pop que eu fiz também foi custeado por mim pelo grupo. Então não teve edital e afins. Inclusive, na época eu nem sabia que tinha essa possibilidade. É basicamente a arte goiana, hoje em dia, ela vive de editais, né? É lógico. Tipo, E queremos eu mais, mandem mais. acho que eu não conheço nenhuma artista, assim, que é 100% independente. Eu, assim, sou. É sobre. Mas eu já participei Eu tô de sendo outros, independente, de outros gente, por projetos. agora. Por exemplo, esse videocast ele é independente, ele não é fomentado por nenhuma lei. Ele acontece porque eu quero que ele aconteça. Vai acontecer. E só por esse motivo. Sabe? Mas eu acho isso muito massa do governo em si, seja lá de onde que vem esses editais, porque é uma possibilidade da gente trabalhar, né? E da gente mostrar que a gente não é um bando de vagabundo. É, da né? gente Igual fermentar o que a gente ama. igual o povo fala né? que a gente é, né? Ah, artista é todo um bando de vagabundo, não faz nada. Não é bem assim, gata. Não é bem Yes. assim. Dá a oportunidade pra você ver do que elas Pelo são menos eu não capazes. sou. Eu também não. Tem algo que vocês queiram trazer pra mesa de conversa aqui agora, nesse momento, que eu não falei, ou que eu não perguntei, ou que eu não toquei no assunto, ou de repente uma pergunta que vocês querem fazer pra mim, algo que vocês querem manifestar, protestar, passar uma mensagem pra alguém que estiver assistindo, algo que eu não tenha tocado aqui no assunto com vocês, que vocês queiram falar, passar adiante. Esse é o momento. Ai, primeiramente, vamos valorizar nossos artistas. Exato. Vamos valorizar nossos artistas, vamos respeitar e amar pessoas trans, Yes. né? Porque é muito importante. E vamos, né? Trazer essa ajuda na arte que a gente faz, porque é muito importante, Uhum. né? Por exemplo, vocês, né? Eu trabalho com design, trabalho com arte, trabalho com performance, trabalho, né? Danço Vogue. Então, gente, eu realmente tô disponível pra tudo isso, assim. Não só Uhum. na questão de me pagar e fazer. Não só na questão de me contratar e fazer. Na questão amigável, né? Na questão de pedir, na questão... Uhum. Ai, me dá uma Dá um dica. conselho, É, uma um dica. conselho. De verdade, gente. Se quiser me chamar pra ir na pracinha, dançar uma jogação, treinar Eu vou sair daqui e vou pra pracinha com ela. Mas é isso, gente. Eu amo, mas é isso, gente. Amem pessoas trans. Eu acho que esse é o ponto principal do que eu quero falar. Você Amem e quer cuidem. E Quer deem trazer algo? oportunidades pra gente também. Não limitem muito os artistas, porque isso também acontece muito. Limitação dos Principalmente no artistas. K-pop. Exatamente, acontece muito. Isso tem sido visto. Vamos trabalhar para diminuir o favoritismo também, que acontece em muitos locais de dança também, porque isso é um problema seríssimo nas Demais. competições. Falou Eu tudo. vou cutucar isso sim, porque isso acontece principalmente no âmbito das competições de K-pop. Barum.
E Ballroom. muitas organizadoras deixam isso passar batido. Eu não vou citar nomes, mas muitas organizadoras deixam isso passar batido. E é uma coisa que tem que mudar. Porque não adianta você falar que faz... eu faço eventozinho assim, assim, tal, tal, tudo organizadinho. Mas na hora que... na hora Da execução. da execução mesmo... É Porque eu conheço muita gente que não é bom como jurado, mas é um ótimo dançarino. Uhum. É Mas um não ótimo tem lugar dançarino. ali pra ser jurado, né? Mas não tem, não, às vezes eu mesmo me considero uma pessoa que eu me julgo muito na questão da dança, né? Eu ainda tenho muitas inseguranças com o jeito que eu danço, né? Mas assim, eu não sirvo como jurado. É, Eu gente. não Uhum. sirvo. Vamos ter uma formação Exatamente. pra ser jurado de alguma coisa, né? Tem Formação. coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode. Claro que você tentar pra descobrir se realmente é da sua vocação é uma coisa show de bola de você tentar, né? Porque é aquilo, você nunca vai saber se você tentar. Mas assim, se você vê que não é sua praia, não força a barra, porque pode dar problema não só pra você, como no geral também. Uhum. Porque a arte, ela é igual um prédio com bloquinho. Se você tirar um bloco do meio, todo mundo cai. Ó, Em forte. comunidade Amigo, filosofal. e tipo assim, é muito a gente ser julgado Tudo. por alguém que às vezes não tá nem no nosso nível Exatamente. acadêmico estudioso, E saca? Na assim, dança. é outra coisa que eu falo, o artista, ele nem sempre precisa Sim. de um diploma pra fazer arte. Nem sempre. Você não pode resumir um artista a um pedaço de papel. Ele pode fazer muita coisa sem precisar de um diploma, tá? Eu falo porque tem muita gente que tem diploma e não faz nem 1% do que muitas pessoas aqui fazem. Nossa, eu vou fazer até um corte depois pra divulgar Gente, essa isso aqui fala não, isso sua. aqui é pro mundo K-cover, tá? Mundo K-popper, ó, pro mundo de Uhum. competições. E Exatamente. não só pro K-pop, né? Pro. Enfim. Mesmo, porque a gente Não sabe leva- que isso não acontece só no K-pop, né? Não, Eu não acredito mesmo. assim, Quem Nas dera escolas fosse. de dança, exatamente, no hip hop. Exatamente, na cultura ballroom também deve ter demais, né? Ah, A gente sabe porque competições tem disso, sim. né? Gente que não dá o exemplo. né? Exatamente, gente que não dá o exemplo. Gente que quer criticar o amiguinho, mas tá lá fazendo a mesma cagadinha. Num geral, assim, a gente fala Lesbianas. no geral, Sim. né? Porque é uma coisa complicada, então É. vamos pensar um pouquinho mais sobre Às isso. vezes quem pra mais gente pensa, né? transformar Às vezes a quem mais arte. pensa e fala sobre isso são os afetados e não quem Isso. afeta. Isso. Aham. Então a gente tá falando aqui porque nós somos Os mais afetados. as pessoas Afetados. afetadas. Eu ia perguntar exatamente isso que você falou do diploma, mas você já falou, então não vou nem entrar. no babado. Já falou tudo que foi necessário, eu concordo plenamente com a sua. Exatamente. Com a sua porque gente visão, tem com o muita seu ponto. acessibilidade hoje em dia, né? A gente pode ver vídeos no YouTube de como faz determinado passo. Tem várias aulas, ganha certificados. Sim. Enfim. Mas tem sempre aquela questão, né, do. Igual eu perguntei pra outra entrevistada que eu falei mais cedo. Uhum. Perguntei pra ela, mas se você tivesse no lugar de contratante, né? Você é o dono da empresa. Você tem que colocar ali a sua empresa, o seu negócio na mão de uma pessoa. Você sendo contratante, você ainda teria essa opinião? Você também teria essa opinião? Ou você levaria em consideração, sim, o diploma, se você estivesse no lugar de contratante? Lógico, né, amiga? Porque isso acontece não só na dança. Por exemplo, você vai ser contratado para uma empresa, você precisa de um currículo, Uhum. você precisa de referências. Porque quanto mais referência, mais coisa no currículo. Né? Quanto mais a pessoa é preparada para aquilo, ela é. Não, tem mais eu falo chance. do diploma em específico, tipo, porque, por você exemplo, eu já fui posições. recusada de. Já me recusaram N, X, Y, Z oportunidades, porque eu não tinha um pedaço de papel escrito diploma. Mas aí eu acho que. Sendo que eu era totalmente capaz de executar tudo E é nisso. com maestria, Isso é entendeu? o ó, né? Então, Isso é assim, muito ó. você acha que você contrataria uma pessoa pelo diploma ou o que ela te convencer ali na entrevista é o que vale? Eu acho que o que ela me mostrar, né? O da Exatamente, convencer, é por isso porque. que o artista, ele tem, sim, todo artista tem que ter um portfólio. Isso. Seja dançarino, seja design, seja qualquer coisa. Se você tem um portfólio como artista de dança,
você pode usar suas redes sociais ali, né? Fazer todo um negócio bonitinho com seus Um covers, foto e babado. tudo mais, né? Uma coisa ali bonitinha. Eu mesmo tenho todos os meus covers, né? Salvos no Drive, porque eu posso precisar, né? Futuramente. Uf. E Essa ali questão- tá um portfólio, mas assim, você poder mostrar ali, sem precisar de um diploma, você tentar convencer a pessoa, eu acho que seria suficiente. Essa questão da rede social é muito boa, porque Exato. a gente pode contar com ela como É, portfólio. Né? O que eu acho que a gente quis mais falar não foi da questão do diploma, e sim, tipo assim, nesse quesito de competição, né? Nesse Também. quesito, assim, você realmente tá apto pra julgar outra pessoa. Tipo, às vezes o prêmio é dinheiro, às vezes o prêmio vai pagar o aluguel da pessoa no mês. Sim. Às vezes o Exato. prêmio é o que ela vai comer à noite, saca? Então, eu acho pelo menos o que eu falei foi mais levado pra esse lado. Entendi. Não na questão, assim, né, da diplomacia, enfim. Como vocês se veem daqui 10 anos? Mother. A louca. Mother real mesmo ou mother de casa? Ai, não. Mother de sim. bebê reborn? O- Ah, louca! Ai, amiga, tipo assim, eu acho que na Ballroom tudo é um processo. Uhum. Tudo é um processo, principalmente pra ser mãe de uma casa. Então eu falei mais assim, sabe? Vamos brincar, vamos lá. Mas enfim. Ah, eu quero estar com conforto. Mas faz, igual você falou, faz parte do É. processo, né? Eu quero estar no conforto psicológico, porque o meu, enfim, o que eu tô Uhum. vivendo agora tá bem ó. E eu quero estar assim com a minha vida leve. Em relação à transexualidade, em relação a ser uma pessoa travesti. Eu quero estar me sentindo leve, eu quero, sabe, sentir que eu tô segura na minha casa, com meu namorado Uhum. e afim, com meus Qualidade gatos. de vida, Qualidade né? de vida, tipo assim, eu não preciso de uma mansão, eu preciso de uma casa, de um lar. Às vezes Uhum. nem onde a gente mora não é uma casa. Casa é onde você se sente Uhum. em casa, seguro. Então eu quero estar nesse lugar. Nada material, apenas O lar não te abandona. um lar na verdade. abundância. E você, Yuri, onde você se vê? Como você se vê, assim, em 10 anos? Eu, assim, visando atualmente que eu tenho muitos projetos pro futuro, eu espero que daqui 10 anos, assim, eu me vejo com eles realizados, né? Meu grupo se transformando numa CIA, Hum. ganhando todo o reconhecimento que merece, né? Love. Pra não falar precisa, porque merece. Yes, mas precisa também. Exatamente, precisa e merece. E vamos estar contratando. Exatamente. E estabilizar minha vida, né? Obviamente, minha vida financeira, ter todo um conforto aí, né? Conseguir viver a minha vida como artista mesmo. Daqui 10 anos. Ter e ser um bom professor. E Luxo. um bom profissional, né? Exatamente. Job trans. Tudo. Gente, agora eu quero fazer com vocês aquela nossa brincadeira tradicional das palavras. Eu falo uma palavra, vocês respondem com a primeira que vier na mente de vocês. Se a primeira for muito suja, Ó, fala assim mesmo. love. Não guardem segredos. Goiânia. Uó. Eu não esperava. Desculpa, gente. Gente, mas nossa. Valeu. É sobre Uma dançarina ou um dançarino? Leone. Vitória. Adoro. Gente, amizade trans. Uma casa de Vogue. Pode ser Kiki ou mainstream. Cabal. Cabal? Cabal. Arthur. A Troa pioneira, hein? Eu não conheço muitas casas. Um gênero de dança. Dance hall. Hip hop. I love it. Catwalk ou duckwalk? Catwalk. Ketchup. Love. Todo mundo prefere. Love. Todos, né, gente? Todo mundo tá assistindo, vamos concordar. Eu acho. Ai. Transsexualismo. Real. Nossa, forte vem na minha cabeça, assim. A palavra me soa estranha. O quê? É por causa do prefixo ismo. Ismo. Uhum. Por quê?
Porque quando a pessoa termina qualquer coisa com o prefixo ismo, ela pode. Ser remetida à doença. Isso. Então eu acho estranho. Ah, Tá. Então. Transexual. real. Tudo. Boa observação essa, hein? Que você fez sobre o Eu tava ismo. falando sobre isso ontem com o meu namorado, inclusive. É. Fale mais. É porque, tipo, o homossexualismo foi distinto. Era Que não considerado eram. uma doença até uns anos atrás. Eu não... No caso, a pessoa ser LGBT. Só que aí a palavra era homossexualismo. É. E homossexualismo remete à doença. Ah, sim. O prefixo ismo remete a A esse. Isso. Entendi. Transexualismo. Ou transtornos mentais também, o que também era considerado, né? Obrigada pela informação. Teachers, Tá ó. vendo, né, gente? Informação a gente vê por aqui. Uma Uhum. travesti de 35 anos aprendendo sobre travestilidades. Com a 16. Yes! Adoro! Isso é about. Mas é sobre isso, a gente aprende ensinando, né? A gente Ou aprende. ensina aprendendo. With each other. Agora eu quero que vocês falem pra mim algo que vocês não indicariam, assim, ó, nem pro pior amigo de vocês. Uma publi que vocês não fariam de jeito nenhum. Ah, Chop. em todos os sentidos, Todos os sentidos, qualquer coisa. é querer tomar o lugar de uma pessoa trans, tá? É a mesma coisa também, eu diria. Não sei, isso é ó, isso é muito ó. Não achei. Agora algo que vocês indicariam pra qualquer pessoa. Ou uma publi que vocês fariam, algo que vocês fariam, assim, ó, tranquilamente, sem pensar duas vezes. Ai, acho que um abraço, amigo, uma coisa assim. Eu acho, né? Às vezes as pessoas, a gente precisa de um abraço. E também uma marca de maquiagem fazer por mim. Por favor! Eu assim da vida, gente. Porque, ó. Vamos patrocinar. Vamos patrocinar o rostinho trans? Vamos? Olha aqui. Tudo. Exatamente. E você, Yuri? O que eu indicaria? Assim, não tem algo que eu indicaria muito, algo que seja específico. Só não desista. Já é ótimo. Já é Não ótimo. desista. Porque, inclusive, foi uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Antes do evento que eu ia em Anápolis com meu amigo Yuri pra gente dançar, né? E 2 dias antes, o carro que ia levar a gente pra Anápolis estragou. E meu amigo ficou doente com o pé cortado. Então, até ali a gente já pensou, pô, acabou o evento? Não tem mais? O que a gente fez? Calmou, não desespera. Eu recebi uma mensagem do Ezequiel, né? Que foi o menino que fez minhas tranças. Ezequiel, we love you. Maravilhoso, Inclusive, gente. Podem fazer também com pintou ele, meu viu? cabelo. Cuidou do meu Tudo. cabelo. Ezequiel, temos 2 obras suas aqui. Ezequiel Duas here. obras suas, viu? E assim, gente, até lá tava terminado. Aí a gente acalmou assim, quando deu no sábado, começou a dar tudo certo de novo, Uhum. né? A gente deu umas contornadas ali e a gente conseguiu ir no evento, no domingo. Então assim, a gente passa por momentos assim, do Muito nada, difíceis. que parece que tá tudo acabado. Tudo acabado. Não vai acontecer mais evento, você não vai mais e pá. Deu Esfria tudo a cabeça, errado. Esfria a cabeça. Esfria a cabeça. Pensa com calma, porque quando a gente tá nervoso, a gente não pensa em nada. A gente só pensa... Lembra de respirar fundo. Exatamente. Yes. E é uma coisa que eu convivo, porque eu tenho TDAH e eu tenho hiperatividade mental. Uhum. Então, é muito fácil pra eu ficar nervoso com qualquer coisa que aconteça. E eu fiquei nervosa esse dia, eu fiquei muito estressada. Muito estressada. Só que aí eu acalmei, depois que eu recebi aquela mensagem, eu falei, não, vou ficar de Conseguiu boa. se Não, acalmar, né? conseguiu Ficar ficar de boa. Quando deu nos outros dias, deu tudo certo. A gente foi pro evento, apresentou, foi maravilhoso. E é isso. Então não desistam. Entendeu? Porque o que você plantar agora, você vai colher lá na frente. Existe uma fala de um pastor. Ele é pastor na igreja da minha mãe. Uma vez eu ouvi ele falando isso. A gente só sofre com essas coisas porque a gente gera muita expectativa. A gente só se frustra com as coisas porque a gente gera muita expectativa em cima das coisas. Eu sou uma Então dessas você pessoas. tava assim, na expectativa de ir pro evento, de fazer o negócio acontecer. Aí deu errado naquele momento. Aí por que você ficou nervoso? Porque a expectativa quebrou. Não é porque o evento era o ó, não era porque o mundo tava acabando, porque perdeu era a por causa da vontade, né? expectativa.
Eu sou muito assim, E assim, a gente expectativa. às vezes não sabe lidar com isso, né? Sim. A gente de fato parar um pouco, pensar e respirar um pouco. Sim. Eu quero dedicar Por muito isso isso- pras pessoas trans também, né? Em É. relação a tudo que tem a ver com a transexualidade. Tipo, calma. Exato. Sim, Aquele negócio, confia no processo. exatamente. E esse negócio foi algo que eu, assim, carreguei pra minha vida, sabe? Hoje em dia eu aplico, assim, totalmente esse negócio Tudo, das né? expectativas na minha vida. Eu tento viver o máximo espontaneamente, sabe? Assim, sem Também. esperar nada das pessoas. Ainda me decepciono? Óbvio Ló. que me decepciono, né? Porque às vezes também a gente encontra pessoas que são iguais a gente, pessoas que têm as mesmas vivências que a gente, e a pessoa ainda tem a capacidade de ser Podre, tá né? com você. Uhum. Sabe, isso é desanimador, mas vida que segue, né, gata? Exato. Yes. Gente, queria muito agradecer a companhia de todos vocês até agora aqui no nosso episódio. Quero, antes de encerrar, antes de dar aí o meu tchau pra vocês, quero pedir mais uma vez pra vocês se inscreverem no canal, deixa o like de vocês, um comentário se vocês tiverem alguma sugestão e também ativem as notificações para vocês receberem mais notificações dos nossos próximos vídeos. Eu já vou me despedir aqui e vou passar a palavra agora para esses queridos aqui, porque eles vão anunciar a performance deles que vem em seguida. Beijo! Gente, queria muito agradecer pelo podcast, pelo projeto, por ter me chamado assim, porque eu acho super importante valorizar as pessoas, né, da cena de Goiânia. E muita gente não dá valor, que é um projeto Yes. muito incrível. Então vamos assistir, vamos divulgar, vamos compartilhar nos stories, Yes. vamos fazer acontecer, porque é um projeto muito legal. Daqui a pouco você pode estar aqui no meu lugar, saca? Uhum. Então, assim, é isso, gente. E pode mesmo, tá? Porque aqui é pra dar voz pra comunidade. Aqui não é pra Yes. roubar brilho de ninguém. Yes, porque a gente tem demais. Então. Yes. Me sigam no Instagram, victory.az, gente. Vejam meus trabalhos, me chamem, entendeu? Façam acontecer, que eu quero estar lá e eu quero fazer parte. Só trabalho de qualidade. Aqui a gente brilha juntos. Yes, no shame, welcome and everything that well. Gente, muito obrigado. Eu tô muito honrado em poder fazer parte desse podcast. Eu espero que outras pessoas também possam participar, né? Ter essa mesma oportunidade, porque é incrível poder estar aqui, bater esse papo e tal, né? Porque são coisas importantes que devem ser faladas, né? E acho que é isso, né? Compartilhar vivências. Exatamente. Yes. Novamente, me sigam lá no Instagram, @Tadashi_ e o Fênix também, We Are Fênix _ é o mesmo @ também no YouTube. Passem lá pra ver as nossas performances, acompanhem a gente, que vai ter postagem essa semana também, tá? Acompanhem também o perfil do Exponha-se, da Arpa, Yes. vejam as músicas dela, ouçam as músicas que tá babado, viu? Continuem vivos. Continue vivos. Adoro. viu? Podem ouvir, que não pode mais parar. Amo, amo, Não amo. sei. Então a gente vai lançar um babadinho bem cante, bem vogue, feminine, soft, and cante, dramatic. Exatamente, gente. Espero que vocês E vai ser deep atrás de cante. Miau. Miau.